Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o Jean Ourix, escalador, coach e route setter. Ele que já escala há quase 30 anos e durante sua carreira profissional foi campeão brasileiro 4 vezes e acumulou mais de 40 pódios. Então hoje o Jean está morando na Jordânia, país que muitos não conhecem, mas fica ali do lado de Israel, no Oriente Médio, e ele está liderando um trabalho de estruturação da escalada competitiva no país. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa mudança, como que esse convite aconteceu. Vamos escutar sobre a forma como a escalada competitiva vem evoluindo no Brasil ao longo dos anos, escutar também sobre as nossas possibilidades de levar um atleta às Olimpíadas e muito mais. Eu gostei muito desse episódio e espero que vocês gostem também. Bora lá? Boa, então, Jean, você quer começar contando pra gente como é que você foi parar aí na Jordânia? Cara, essa história pra mim, ela, podemos dizer, assim, ela ainda tá acontecendo, é um negócio muito recente. Isso pra mim resume a escalada na minha vida. É o quê, velho? Escalada é conexão, são pessoas e é a coisa que mais abre porta na minha vida é escalada, né, cara? É bizarro, assim, é bizarro. Cara, eu fui em novembro, a minha esposa, a Paty, ela tem um irmão que mora em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ele é professor de jiu-jitsu nos Emirados Árabes. E a gente tem uma filha de 1 ano e 8 para 1 ano e 9 meses. E ele teve uma filha também, que nasceu, tipo, 4 meses depois da nossa. E aí, em novembro, a Paty viajou com a nossa filha e com a minha sogra para visitar ele lá em Abu Dhabi. Cara, aí a Paty, velho, escaladora, fanática, cara, academia, caçou academia, onde é que eu vou escalar, que não sei o que, não sei o que lá. Conseguiu um contato para escalar na academia da Sorbonne, que é a academia da faculdade francesa lá em Abu Dhabi, que só escala a galera que é da faculdade ou associado, convidado. Mas aquele esquema da escalada, cara, você vai falando, 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 sou brasileira, não sei o quê, conseguiu um dia para escalar. Um dia que ela foi escalar lá, cara, ela simplesmente, na hora que ela desceu de um boulder, tinha dois atletas, uma menina de 12 para 13 anos e um cara de 17, 18 anos. E a menina veio falar com ela e foi elogiar a escalada dela. Nossa, que você escala muito bem, que não sei o quê. Começou a bater papo. Nisso descobriu que os dois são da seleção da Jordânia, de escalada. Ela falou, seleção brasileira, não sei o quê. Começaram a conversar. E aí depois a menina perguntou pra ela, cara, no dia seguinte, tipo no Instagram. Ô, você não tem contato, a mãe da menina, você não tem contato de nenhum treinador? Que a seleção tá procurando um treinador. Aí a Patrícia falou, tem meu marido que me ensinou a escalar e treina uma galera. Aí me colocou em contato com a galera da federação. Em dezembro, cara, perto do Natal, eu fiz uma reunião com o presidente da federação. E aí tô aqui agora, fazendo escopo para uma possível mudança mesmo para Jordânia, para ser o head coach da seleção da Jordânia de escalada. Cara, que isso, assim, sem palavras, que loucura, hein? Que loucura essa coisa chamada vida. Cara, e assim, Jordânia, né? Não é, tipo, é um país. Eu aposto que se você perguntar, sei lá, metade dos brasileiros vão saber apontar no mapa. 5% dos americanos, com certeza. Então, assim, Eu chutaria que americano, ele talvez algum conhece porque é do lado de Israel, né? E, velho, brasileiro te falar que muita galera não sabia não, viu, velho? Não é um país que a gente fala muito, cara, mas é um país assim. Eu confesso que eu sabia mais ou menos onde é que era, Oriente Médio, o país, cara, mas é um país mega histórico, assim, né, pra humanidade. pois é, tem Petra, né? Que é uma das maravilhas do mundo. É uma das Sete Maravilhas, Indiana Jones, tem, velho, pra gente, o escalador, tem Wadi Rum, que eu não fui ainda, que eu vou daqui a uns dias, que, cara, lembra, sabe aquele filme do Matt Damon, que ele fica perdido em Marte? Não. Ah, é um filme que é de um livro, que é um astronauta americano que vai fazer, tipo, uma colônia em Marte, assim, que ele fica lá plantando batata, não sei o quê, e acontece tudo nesse deserto, na verdade, que é aqui na Jordânia, que é todo, e o Mar Vermelho, ele tem o nome de Mar Vermelho por causa do tom das pedras, que são vermelhas e, cara, dependendo, tem uma época do ano que bate a luz que reflete no mar e ele fica avermelhado, é por causa das pedras do deserto.
Então, tipo assim, essas pedras, cara, tem muita via, tipo infinita, é 730 quilômetros quadrados de deserto lotado de montanha de pedra. Cara, aí tipo assim, por exemplo, eu fiquei sabendo, o Alex Honnold esteve aqui há umas 3 semanas atrás, tolou uma via de 14 cordadas. Então, tipo assim, tem um vídeo do Magnus Mitchell com a Sasha de Julian escalando uma via aqui, em Room e tal. Então tem uma cena de escalada, sabe? E aqui tem a primeira academia do Oriente Médio, que abriu há 14 anos atrás, entendeu? Então é uma galera que tá envolvida, assim, sabe? Que isso, cara, eu tô muito surpreso com todas essas informações, porque assim, eu sabia que você estava na Jordânia porque a gente estava comunicando, mas que vocês, né, tipo, tá se preparando para ser head coach da seleção, que tem toda essa cena de escalada na Jordânia, cara, isso é muito novo pra mim, cara, que da hora. Não, e desculpa a minha ignorância, mas, tipo, eu já vi, né, enfim, Petra, já vi essas construções e me parece essa tonalidade ser meio que barro, assim, nem passava pela minha cabeça que era de fato pedra, rocha, sólido. É, arenito. Cara, mas eles têm calcário aqui também no norte. Não conheço ainda, eu não tive na pedra ainda. Eu estou aqui há uma semana e 2, 3 dias. Hoje foi meu primeiro dia de turismo. Foi o primeiro dia que eu consegui dar uma volta na cidade, dei uma caminhada, caminhei umas 3 horas e meia pela cidade hoje, no centro da cidade histórico, que tem uma parte romana, que aqui era colonizado por Roma, né? Teve construções romanas aqui e tal. Então, assim, conheço pouco ainda, mas, cara, os caras têm calcário no norte, tem via esportiva, tem um cara que eu já conheci ele, muita gente boa, que ele tá fazendo logo depois. Eu vou ter um campeonato, dia 18 agora de abril, que é um Open de guiado internacional aqui para a região, e eu vou estar como outsetter. E aí, logo depois do campeonato, vai ter um festival de boulder, que o cara que ele tá fazendo o primeiro guia de boulder da Jordânia. Aí ele tá abrindo um pico que é do lado do Mar Morto, que é a 1 hora daqui da capital. Aí a gente vai passar um dia lá, vai voltar, e depois a gente vai passar 3 dias em Vadirum, que é esse deserto lindo e maravilhoso aí, que é lotado de boulders, de vias, de tudo. Aí eu vou conhecer um pouquinho mais da cena outdoor da Jordânia, assim, que, cara, assim, a oferta de trabalho foi muito legal. Não financeiramente, mas pela oportunidade, é muito legal de, cara, de ser o head coach de uma seleção, é muito focada nos jovens, todo mundo treina no mesmo lugar, então, assim, é bem legal a proposta. Mas, velho, o que me fez aceitar foi ter uma cena de escalada outdoor, né, cara? Se eu não me engano, foi minha terceira pergunta pra federação. Eu falei, como é que é a rocha aí, velho? É, porque primeira impressão, se fala Oriente Médio, o que vem à mente é deserto, né, assim, não passava pela minha cabeça que ia ter uma cena, assim, oportunidade de fazer vias e boulders. Mas, ô Jean, então assim, mas me explica porque tem a questão também que a Jordânia faz fronteira com Israel, né, e essa questão da segurança aí, como é que tá? Eu posso falar pela minha sensação em uma semana e posso falar por tudo que eu pesquisei antes de vir pra cá, porque eu sou um cara curioso. Eu devo ter assistido mais de 4 horas de vídeo sobre a Jordânia, sobre a situação política e tal, antes de vir e li bastante. A Jordânia, é um país muito pacífico, é um país neutro, assim, na região, é aquela galera um pouco parecido com a nossa política externa brasileira, aquele esquema neutro, não assume nenhum lado 100%, mas aqui na região, qual que é o grande problema com Israel, né? O grande problema é a galera que não reconhece Israel como Estado, entendeu? Só tem 2 países aqui da região que reconhecem Israel como Estado, que é a Jordânia e o Egito reconhece Israel como Estado, mas o resto da galera não reconhece, entendeu? Essa que é a treta. Mas, velho, da estrada que leva pro ginásio, que o ginásio ele é um pouquinho no sul aqui da capital, de Amman, eu vejo a Palestina, que é conhecido como Cisjordânia. Cara, dá pra ver. Tem um vale, a montanha, quando o dia tá limpo, a galera fala, olha, ali é a Palestina. Então tem a Palestina, tem Israel, tudo aqui do lado. Mas, velho, aqui no dia a dia não tem nada. A única coisa que você vê é campanhas de doação de alimentos, de água, sabe? Você vê algumas coisas nos lugares, assim, sabe? Mas, cara, não vi nenhum protesto, não vi nada assim ainda. É como se não tivesse nada acontecendo. No meu dia a dia, é como se não tivesse nada acontecendo. Até porque, enfim, nos noticiários a gente nunca vê falando sequer a palavra, né, Jordânia. Então, eu imagino que, enfim, as coisas estão acontecendo, mas, tipo, meio que tá ali do lado, mas também não tá, né? Isso, cara, foi uma boa explicação que eu dei até pra minha família, para meus amigos. A galera perguntou, pô, e a segurança e tal? Aí eu fiz a referência, pô, no Brasil moro em Belo Horizonte. Cara, eu tô a 6 horas de carro do Rio de Janeiro, de São Paulo. Quando a gente vai ver, tipo, os números de violência, velho, de mão armada Rio de Janeiro, são números absurdos, né, velho? É porque a gente que acostuma.
Pô, e eu vou para o Rio de Janeiro todo ano. Eu acho que é o famoso esquema aonde mora, né, aonde você vai, saber o que fazer. E tem aquela questão também, eu acho que a gente como brasileiro, a gente é treinado, a gente é safo. Pô, eu morava num bairro aqui em Berlim que é considerado como uma quebrada para os alemães, né. Eu falava para os caras: "Não, eu moro no Görlitz", todo mundo: "Nossa, que isso, quebrada". Bicho, aquilo ali pra mim era um bairro comum em Goiânia, entendeu. Então assim, a gente também tá treinado, a gente sabe como administrar isso, velho, a gente tem essa habilidade. É, cara, é tipo assim, pô, eu andava com o celular no bolso e carteira no bolso, centro de Rio de Janeiro, mais de uma vez eu já fiz isso. Aí eu lembro quando eu fui pra Paris a primeira vez, a galera falou: "Não, porque Paris, não sei o quê", e aí a galera recomenda aquelas pochetes de dinheiro, né, os money belts. Nossa, eu acho aquilo extremamente incômodo, sabe. Eu falei assim: "Cara, eu duvido que é mais perigoso andar aqui com a minha carteira do que no centro de Belo Horizonte, no centro do Rio de Janeiro, em São Paulo, duvido". Mas assim, pô, velho, é só ser safo, né. Sim, concordo. E Jean, então eu queria falar um pouco de escalada, né, com você, temos que falar sobre escalada. Você começou em 1996, como é que a escalada começou pra você? Isso, cara, comecei lá em 96 com minha família. Meu irmão mais velho, com 16 anos na época, um amigo dele, que jogava RPG com ele, dava curso de escalada. Aí ele achou legal, perguntou pro meu pai: "Pô, posso fazer?", convenceu meu pai, e aí meu pai falou assim: "Não, você pode fazer, mas eu vou fazer junto". Aí eles foram um dia, um final de semana, cara, no outro final de semana já levaram a família toda. Pronto, e aí daí foi. E aí isso aí foi muito simples, assim, foi com a família. Só que assim, a gente já era montanhista. A gente já era de ir pra montanha, caminhar, de acampar. Meus pais já tinham essa cultura de ir para o mato, tipo assim, de viajar o Brasil com a gente e ficar nos camping clubes, entendeu. Então a gente já tinha essa cultura outdoor na família, de antes. Cara, e disso foi. Em 2 anos, minha mãe com meu irmão abriram uma loja de equipamento em Belo Horizonte, aí daí, velho, depois virou um centro de treinamento. Eu comecei a dar aula de escalada, cara, com uns 15 anos, ajudando meu irmão. Meu irmão conseguiu um sócio, aí abriu a Rocas. Aí eu trabalhava na Rocas, até que, velho, tem a Rocas 2 hoje em dia, e aí foi. E aí competindo, participando das coisas, e aí é loucura. Da hora. E a Rocas, que a princípio, assim, das academias de escalada que eu já fui no Brasil, é uma das mais da hora, assim, cara, é bem completa, espaçosa, né. É, cara, valeu. Eu acho que parte do pressuposto que é um lugar que a gente gosta de estar também, né. E a gente sempre correu atrás de melhorar, sabe, velho. Com todas as dificuldades que tem, né, no mercado, é difícil e tal, mas, cara, sempre foi importante pra gente ser um lugar massa de estar. A gente estar e as pessoas estarem lá, sabe. O mais importante sempre foi as pessoas que estão na Rocas do que, propriamente as coisas, sabe. Tanto que durante a pandemia, isso me lembra muito durante a pandemia, muita gente falou: "Ah, não, já não sei o quê. Ah, mas você tá escalando, você tem academia pra escalar aí, né, tal, você não vai ficar sem escalar, não sei o quê". Eu ia na academia, cara, eu não conseguia escalar, porque não tinha vida, sabe. Na verdade, academia de escalada não são as paredes, né, cara, academia de escalada são as pessoas que estão lá. No fundo mesmo, uma das coisas que são melhores escaladas são as pessoas que você encontra, que você conhece, e que, velho, são essas experiências, assim, pra mim que é muito legal, sabe. Sem sombra de dúvidas, e é o que também te mantém, né, motivado, muitas vezes você não quer ir, mas, pô, né, que isso, meus amigos lá da escalada, né, tipo, tem toda essa parte social, envolvida. E é engraçado, porque parece que eu sou um cara que fica só trocando ideia com a galera na academia e escalando, né. Normalmente, quando eu tô escalando, eu não troco muita ideia, sabe. Só que eu vivo em academia, né, cara. Tipo assim, eu trabalho basicamente na academia de escalar desde os 15 anos. Então, quando eu treino, eu tô treinando. Tô escalando ali, às vezes troco ideia com a galera durante o treino e tal, mas normalmente eu não fico interagindo muito. Mas o ambiente da academia é minha casa. Tanto que a galera pergunta: "E aí, Jean, como é que tá a academia aí na Jordânia?", porque basicamente eu tô trabalhando a seleção, ela treina dentro de uma academia. "E aí, como é que tá a vibe? Pô, e a academia e não sei o quê?". E eu tipo assim: "Cara, é normal, cara, é uma academia de escalada. É tudo meio parecido, entendeu? É tudo meio igual. Tem o root setter, tem a galera da recepção, tem um cara da recepção que é empolgado, tem um cara da recepção que não escala, entendeu? Tem um moleque mais novo, fissurado, aloprado, que fica perguntando de treino o tempo inteiro: "E aí", entendeu? Tipo assim, tudo velho, é tudo meio parecido, muda os nomes, a cultura um pouquinho, cara, mas o ambiente ele é muito parecido no mundo inteiro. Isso é muito legal. Total, e eu acho que você tocou num ponto que eu já queria entrar, que é o aspecto do treino, né, competições, então, enfim, você acumulou mais de 40 pódios na sua carreira, até onde eu pude pesquisar aqui. Então, de todos esses pódios aí, qual que foi o mais especial pra você e por quê? Nossa, isso aí deve ser igual para um pai que tem 5 filhos, você responder qual que é o filho predileto. Eu tenho alguns, eu não vou conseguir
falar, acho que o mais especial, velho, porque tem alguns muito legais, por questões diferentes, sabe? Ó, uns que eu lembro muito, assim, foi o vice-campeão do Open da North Face no Chile em 2013, atrás do Picuíra, do Felipe Camargo, que foi, cara, foi muito épico, uma final, sei lá, velho, tinha tipo 3.000 pessoas na plateia. Velho, a gente deixou o Daniel Woods de fora da final. Tipo assim, tinha uma galera forte. Que isso, cara, você deixou o Daniel Woods pra trás. Eu Que e o Camargo. isso? Eu e o Camargo. Camargo ganhou e eu fiquei em segundo, cara, colado nele, assim. Tipo, a gente fechou uma dupla brasileira no pódio em 2013, tipo, velho. E tinha uma galera brasileira, sabe? Eu tinha levado vários atletas da Rocas, a gente tinha, tipo, ido em quase 10 pessoas, e aí tinha os outros brasileiros. Então, assim, foi muito épico, assim, sabe? E a final foi muito legal, cara. Muita gente competindo aquele negócio gigantesco. Aquilo foi muito incrível. Ganhar o brasileiro de via em 2016. O meu primeiro brasileiro de boulder também, mas, cara, meu brasileiro de via em 2016 foi muito legal. Foi um negócio muito marcante pra mim. E ganhar a etapa do brasileiro de 2018 em casa foi muito legal lá na Rocas de boulder. Foi muito legal. Foi uma final com uma vibe incrível. Que isso eu posso falar, velho. Isso aí eu não tenho medo de falar. É a melhor torcida do Brasil, é Belo Horizonte. Todos os campeonatos lá, a torcida é animal, assim, a galera grita muito, sabe? A galera grita muito. São Paulo também a torcida é muito boa, assim, mas, cara, BH é muito massa a torcida. Quem já competiu lá sabe que é muito legal. Pô, cara, mas, assim, tem vários outros pódios, velho, que são muito legais. Nossa, é difícil, assim. Na hora que você fala, na hora que eu vou pensando, eu vou lembrando de vários. Então, velho, foi tanto tempo, né? Eu comecei a competir com 12 anos e parei com 35, entendeu? Então, assim, cara, mais de 20 anos aí, foi 23 anos competindo. Muito intensos, né. Então, assim, como é que foi essa transição de atleta para treinador? No sentido de o que que você sente como diferenças entre treinar a si mesmo, né, e treinar as outras pessoas? Nunca teve essa diferença pra mim, porque como eu comecei a dar aula com 15 anos, meio que eu sempre estava dando treino pra alguém, então eu sempre tive esse lado treinador junto comigo. E durante muitos anos eu tive nos brasileiros, por exemplo, atletas que eu treinava junto comigo competindo. Então foi uma transição de atleta para só treinador, só route setter, muito tranquila pra mim. Ela foi muito fácil no sentido que, eu gosto de falar, eu aposentei, eu não fui aposentado. Entendeu? Eu decidi quando eu ia parar. Eu falei assim: "Ó, esse aqui vai ser meu último campeonato. Assim, eu vou parar agora, este ano, bum". Então, eu já estava pronto para isso. Não só profissionalmente, até porque, cara, a maior parte da minha vida, escalada nunca deu dinheiro, entendeu? Fico muito feliz que hoje a galera, cara, tem bolsa atleta, tem bolsa da seleção, consegue ter mais apoio, mas assim, durante a maior parte da minha vida, não tinha dinheiro proveniente do que eu escalava. Tinha proveniente do que, cara, eu trabalhava como setter, do que eu trabalhava como treinador. Profissionalmente, a minha vida já estava ali, sacou? Eu só precisava voltar para esse lado. Mas uma diferença foi que durante muitos anos eu, cara, simplesmente dava aula no ginásio, dava aula pra galera, ia treinando a galera, aí pegava um atleta ou outro que a galera queria treinar. E nos meus últimos anos, como eu comecei a dedicar mais, pude dedicar mais para competir mesmo, eu comecei a selecionar quem eu ia treinar, mais a galera de competição e tal, e eu me virei quase que 100% para esse público, entendeu? Do cara, a galera que quer mais desempenho, a galera que. Eu gosto de falar assim, não necessariamente a pessoa que escala muito, mas a pessoa que quer treinar, pessoa que quer realmente, assim, se dedicar a escalar melhor, sabe? Não necessariamente competir ou mandar, velho, 11º grau, 10º grau, mas a pessoa que quer melhorar mesmo, assim. E aí você comentou que foram 20 anos aí na cena de escalada de competição, né, agora você como treinador, então você viu e viveu muita coisa. Conta pra gente um pouco mais sobre como que a escalada brasileira evoluiu ao longo desse tempo. Você contou que, né, hoje os atletas também têm bolsa, têm o incentivo financeiro, mas assim, para além do aspecto financeiro. Nossa, mudou muito, velho. A gente teve, cara, vamos dizer, eu não posso falar que eu participei da primeira cena de competição brasileira, que foi, cara, final dos anos 80, começo dos anos 90, mas, cara, eu peguei o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que foi um boom que a escalada teve muito grande em termos de competição, sabe? Por vários aspectos. Aí é difícil porque teria que ser uma pesquisa científica e tal, mas assim, na minha opinião, teoria Bayesian Orix, os campeonatos eles eram muito legais porque era uma coisa nova, então tinha muita novidade envolvida. Não se era tão complexo fazer os campeonatos como é hoje em dia. Não era uma exigência você ter um certo nível de agarras, de estrutura.
de capacidade dos juízes, dos root setter. Era um esquema que uma estrutura amadora conseguia atrair muita gente forte do Brasil inteiro. E aí a outra coisa que também eu acho que os campeonatos eles bombavam muito, porque tinha muita gente competindo nessa época. Mas não era que o nível era muito alto. Se você comparar com hoje, então o nível era baixo, bem mais baixo. Mas, cara, tinha um esquema da reunião. Era o momento de encontrar com todo mundo. Eram os eventos que existiam na escalada nessa época. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, eram os campeonatos. Não existia festival na rocha. Não existia, velho, site. Não existia Instagram, não existia nada. Então, para você saber o que estava acontecendo, para você conhecer as pessoas, para você, velho, fazer amigos, para você saber o que é que a galera tá abrindo, aonde, que vias que estão sendo encadenadas, não sei o quê, você tinha que ir nos campeonatos, porque aí você ia encontrar as pessoas. Então, era uma grande celebração, sabe? A escalada era uma grande celebração, isso. Pensando assim, tem um pouco a vibe que os festivais de boulder têm hoje na pedra, entendeu? Que a maior parte da galera tava indo muito mais lá pela confraternização, competir e tal, cara, mas tava falando na festa depois, tu ir pra pedra 3, 4 dias depois, aproveitar que o campeonato é no Paraná e eu vou pra São Luís, Tupurunã, aproveitar que o campeonato é em Belo Horizonte, eu vou pra Serra do Cipó, aproveitar que o campeonato é no Rio, eu vou ficar lá escalando, entendeu? Tinha muito mais isso, então parecia mais esse tipo de evento. E aí a gente teve a queda, cara, que foi ali a partir de 2004, 2005, 2006, que começou a ter menos gente competindo, os campeonatos começaram a tentar ficar mais profissionais, a galera começou a ir para as Copas do Mundo. Aí, para mim, aí vem a minha segunda teoria, né? A outra teoria, que é, primeiro, uma galera começou a se dedicar mais. Então a gente teve os primeiros atletas, cara, que a galera começou a comer, dormir, pensar só em escalada, sabe? Dedicando a vida para escalada. Então eles começaram a subir o nível. Então não era mais fácil, tipo, você tá treinando muito bem e competir bem. Cara, você tinha que estar num nível de dedicação muito mais alto. Que aí a gente, velho, pode falar que era a época do Belê, do Cezinha, que eles começaram a explodir, Diogo Ratacheski, velho, Diogo até antes um pouco, mas assim, Camargo, Felipe Camargo um pouquinho depois, o nível começou a ser muito diferente. E aí eu acho que isso desmotivava a galera que estava indo nos campeonatos só para fazer número. E também perdeu o quesito novidade, né, velho? Perdeu o quesito novidade. Já não era tanta novidade mais. E os campeonatos com a abertura da Casa de Pedra e tal, os campeonatos começaram a ser mais em São Paulo. Não era tão atraente, assim, às vezes, porque, velho, não ia ter escalada depois. Assim, mas isso é uma teoria da minha cabeça, né? Eu posso estar 100% errado e eu acho que perguntar pro Belê, pro Cezinha, para outras pessoas, a galera vai ter um opinião pra Janine, vai ter uma. Eles vão saber de mais detalhes e até, velho, vão ter outras opiniões. E aí, cara, começou uma época a tentar se reerguer os campeonatos, passou um tempo aí patinando. Um brasileiro, tal. A gente chegou a ter 3 etapas, 4 etapas de brasileiro por ano. E aí, pô, foi patinando, 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 patinando. Entre melhoras um ano, pior o outro, até, cara, que a gente chegou no que eu considero fundo do poço, que foi 2012, 2012 a gente teve 3 etapas de boulder em praça pública, feitas pela CBME. E aí a gente teve uma etapa de via na Rocas, cara, e eu escutei de vários atletas falando que, tipo assim, que não precisava ter o campeonato de via, porque já tinha tido 3 brasileiros de boulder no ano. Cara, e você fala, pô, mano, a galera tá pensando assim, cara, mas são 2 coisas diferentes. Então a galera, tipo, tava satisfeita de não ter muito campeonato. E aí em 2013, isso causou muitas coisas. Em 2013, velho, não teve campeonato. Não teve campeonato brasileiro. E aí em 2014 se fundou a ABE. E aí o intuito inicial da VE, eu não participei da fundação, cara, mas eu participei das reuniões, assim que abriram, incentivei, não competi em 2014, porque em 2014 eu tava out, assim, eu tinha falado pra mim que eu precisava, fui fazer outras coisas na minha vida, assim, dar um out, assim, dar um respiro. Aí em 2014 a ABS firmou do tipo, cara, vou fazer um campeonato de boulder e um campeonato de via todo ano. Aí isso aconteceu em 2014, 2015, eu não participei desse campeonato, eu participei só de um campeonato em 2015, em São Paulo, lá na Paulista, no prédio da Gazeta ou da Red Bull. Cara, e aí continuei escalando em rocha e tal, mas envolvido. Treinava a galera que ia pro campeonato, tava ali envolvido. E aí, velho, janeiro de 2016, aí eu posso falar quando que eu pulei, assim, uma mudança grande. Janeiro de 2016, a CBME tentou fazer um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, na Beira-Mar, um evento gigante e tal. E eu fui. Porque final de 2015 eu falei, não, vou voltar a competir, porque em 2016 eu ia fazer 30 anos, e eu tenho uma regra na minha vida que é tipo, cara, se imagine daqui a 10 anos, olhando pra onde você tá hoje. Tem alguma coisa que você só pode fazer hoje que você vai se arrepender de não ter feito em 10 anos? Isso é um dos motivos, por exemplo, que eu animei de vir pra Jordânia, porque eu vou fazer 40 anos ano que vem, cara, e com 50 anos, eu não animaria de mudar de país.
Então eu quero tentar. Velho, eu não sei se vai dar certo, se daqui a 1 ano, 2 anos eu vou virar e falar assim: "Velho, voltar para o Brasil é minha casa", ou não, ou se vai dar certo, aonde isso vai me levar. Mas, independente do resultado, eu quero daqui a 10 anos olhar pra trás, cara, e falar assim: "Eu tentei. Pode não ter dado certo, mas eu tentei. Não me arrependo". E aí eu fiz isso com competição. Entendi. Não, e que baita filosofia de vida. Você apontou um dos aspectos aí também, que era a questão do número de competidores, né, não tinham muito competidores, em função do esporte não ser muito popular, mas para além disso, eu também sou curioso com relação ao setting, assim, você que é um cara, né, que tem uma experiência internacional, então, como você vê a diferença do setting hoje no Brasil para o que você vê na Europa, Japão? Cara, depende. Qual setting você fala? Cara, das academias que estão com root setters, das academias que tem só quem tá instalando de graça setando, ou, velho, ou das competições? É, eu pergunto de uma maneira geral, assim mesmo, tipo, academias, a Rocas lá do Japão, quão diferente e a Rocas lá de Arco, quão diferente essas 3 Rocas são? Velho, não, seriam bem diferentes, né, porque até eu acredito quando eu tive meus eu teve 2 anos que eu viajei pra Europa como escalador profissional e fiquei treinando em muitas academias aí, né, dei rolés e tal. Cara, tipo assim, se você escalar na França, o setting é um, se você escalando na Alemanha, o tipo do setting é outro, na Áustria vai ser outro, na Itália é outro, na Suíça é outro. Tem escolas muito Estados Unidos é outro, assim, mas eu diria que dá pra separar eu nunca fui no Japão, acredito que lá dá pra ser uma também. Mas eu acredito que, assim, no mínimo a gente tem 3 escolas grandes de setting, de estilos muito definidos, pelo menos há uns anos já. Alemanha, França e Estados Unidos. Estados Unidos, cara, sempre foi mais marcado pelo físico dos boulders mais velho, físico, imenso, intenso de físico, boulders compridos e tal. Obviamente que isso tudo hoje em dia é mais misturado, né? Você encontra tudo em todos os lugares, né? Globalização, internet e tal, tem mais intercâmbio, mas assim, puro ali, o do tipo assim, ó, tradicional esse boulder no lugar, cara, eu diria, Estados Unidos aí é o físico, Alemanha, mais dinâmico, eu senti muito isso quando eu escalei na Alemanha, cara, são mais dinâmicos, o set era diferente, cara, eu sentia assim, eu não sentia a essência, cara, e França é técnico demais, velho, é muito pé ruim, eles não têm problema com agarras ruins de mão, não anatômicas, posições estranhas, principalmente, então assim, puxa muito pro lado, cara, que lembra muito mais até em alguns momentos você escalar na pedra. Não é confortável, é meio estranho algumas coisas, entendeu? É, e haja visto Fontainebleau, né, assim, eu nunca fui, mas dizem que os pés, a garra de pé não existe, né? Exatamente. Então eu acho que vem dessa escola aí. A escola de boulder deles é essa. A escola de boulder da Alemanha é outra. A escola de boulder, velho, dos Estados Unidos é outra. E isso eu acho que influencia vias também e tudo, entendeu? Agora, comparando com o Brasil, cara, eu acho que é diferente, assim. Eu acho que cada lugar tem um pouquinho sua essência ali, porque como a gente ainda é muito novo no esquema, foi muito cada um sozinho no seu canto, evoluindo, entendeu? E chegando a algum lugar. Mas, cara, em termos de competição hoje, o Brasil, velho, a gente tá muito bem. A gente tá indo super no caminho certo. Não falo isso por mim, mas pelo feedback que eu participei, que eu estava junto, e pelo feedback que meus amigos rootsetters recebem de quando a gente recebe o rootsetter gringo lá no CT da CBE, que tem nível. A galera tem nível, a gente tem nível de capacidade criativa. A gente não está no nível ainda, acredito, de capacidade de setting de Copa do Mundo, que tem um nível de escalada muito alto. Mas, cara, de capacidade criativa a gente tem. Material lá no CT já tem. Então, assim, tá lá. A galera tá. Material humano a gente tem, velho. A gente tem 200 milhões de pessoas. Material humano a gente tem. A gente precisa de infraestrutura e. Mas se a gente vê, as infraestruturas hoje em dia já existem. Então, eu acredito que há uns 5 anos, começou pré-pandemia, cara, mas durante a pandemia, eu acho que a gente deu saltos quânticos de qualidade de set no Brasil. Sabe? Eu acho que a gente melhorou muito, assim, muito rápido, sabe? Até acesso a agarras e tal, mas da maneira de pensar o setting, entendeu? Acho que hoje a gente tem várias pessoas que têm um nível de compreensão do que é colocar uma escalada na parede muito maior do que se era 5 anos atrás. Isso é muito bom. Isso é até assim, porque eu comecei a dar aula de escalada antes de virar root setter, né? Eu virei root setter antes de root setter existir. Tipo assim, belezinha dessa época e tal, tipo assim, porque não se existia o root setter, né? Era só o cara que põe as agarras na parede. Depois que virou, mas eu comecei a montar coisa na Rocas antes de abrir, então tem tipo quase 18 anos que eu coloco pedrinha na parede. Mas, velho, eu tenho um motivo muito claro por que que eu sou root setter, por que que eu gosto de ser root setter e por que que eu virei root setter.
que é o motivo de ser treinador, o motivo de dar aula. Eu dava aula num centro de treinamento que era no máximo 4 pessoas por hora. Então era basicamente aula. Eu conversava com todo mundo, cara, e ajudava todo mundo a evoluir. Todo mundo que ia lá, eu conseguia ajudar a escalar melhor. Só que quando eu fui trabalhar na Rocas, cara, um espaço de 70 vias inicialmente, tinha 60, 70 vias inicialmente, mas hoje em dia tipo, tem capacidade para 90, 90 e poucas vias. Boulder, não sei o quê, abre de 7 da manhã a 10 da noite. Falei, velho, não tem como ensinar todo mundo a escalar. Não é uma escola. E mesmo se a gente for ensinar todo mundo a escalar, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Então, o que que eu refleti, falei, velho, o que que é que eu posso fazer para, obviamente, tinha que ter alguém para colocar a via, eu já ia colocar, mas foi, tipo, a primeira coisa que eu senti do setting para mim foi isso, cara, o que que é que eu posso fazer que eu posso ajudar a galera a escalar melhor? É montar vias mais técnicas, é montar boulders mais técnicos, é oferecer coisa diferente, é pensar e ter intenção naquilo ali que eu monto, né? Do tipo assim, cara, é colocar pé pequeno, sabe? É colocar movimentação mesmo em coisas mais fáceis. E aí você está ensinando a pessoa a escalar. Então eu tenho muito isso na minha cabeça, que a coisa que eu acho mais legal do setting é a sua capacidade de tocar a escalada de alguém, de fazer parte da escalada de alguém, da história dela, sem essa pessoa nem precisar te conhecer pessoalmente. E sem nem ela saber seu nome. Mas você está participando como root setting. Eu acho isso muito legal. Pô, cara, que isso. Eu acho muito da hora ver o quão você genuinamente ama o que você faz, assim, dá pra ver pela forma como você fala. Então, uma coisa que, enfim, você comentou, né, que quando você começou como root setter nem era uma profissão ainda no Brasil, mas eu não tenho dúvidas, assim, que é uma questão também de tempo, porque hoje, cara, por exemplo, aqui na Alemanha, os root setters, cara, os caras são popstars, assim. Pra você ter ideia, tipo, na academia tem os caras que tiram as agarras e tem os root setters, entendeu? Os root setters geralmente são os caras que só chegam lá pra colocar e, tipo, a maioria nem dá bola pra galera, assim, é uma profissão meio que bem prestigiada, assim, você consegue fazer uma grana boa. Então, assim, pra mim é só uma questão de tempo pra ser no Brasil, assim. É. Não, mas Brasil, nas academias grandes que pagam os root setters, porque tem isso, tem academia que não paga root setter no Brasil ainda. Mas, cara, a academia que paga root setter no Brasil, por exemplo, na Rocas. Na Rocas tem equipe de root setter lá que eu deixei. A gente tem 6 ou 7 pessoas. Tipo assim, a galera ajuda a desmontar e tal, cara, mas a gente tem a galera que lava. A gente tem a galera que só desmonta. A galera chega assim, velho, pô, chega pra montar e é isso. E a galera, velho, já é meio assim, sabe? Obviamente eu deixei uma cultura mais do cara, pé no chão pra todo mundo e tal. Cara, mas isso eu já vi demais, assim, já vi demais. E, cara, aí já vi tanto que a galera trata muito bem os root setters, mas quanto também os root setters se acham muito superiores à galera, sabe? Tipo, eu sou root setter, eu sou mega blaster, ultra fodástico, cê, pum, tô nem aí pra você, cliente da academia, do dia a dia, e a galera esquece que, na verdade, só tem o root setter porque tem o escalador, né? É. E, ô Jean, então assim, só pra gente não perder o fio da meada, a gente tá falando sobre competições, sobre Brasil. Então, assim, quais são as suas expectativas, assim, você acha que dá pra gente emplacar algum atleta Los Angeles 2028? Cara, eu acredito que sim. Agora, depois, principalmente que agora é oficial a separação, né? Já era esperado, né? Já era esperada a separação, né? Desde que separou para Paris, quando eles anunciaram 2 anos antes de Paris que ia separar, ou 3 anos que ia separar já o Speed, já se falava que em Los Angeles ia conseguir as 3, entendeu? Porque os números de streaming eram bons, a gente deu sorte de que Tóquio falou que queria escalada, né? Tóquio aceitou. E aí, cara, a gente deu a sorte de ser Paris na sequência, que é um país muito forte. E, cara, sim, a gente quer escalada e a gente quer um espetáculo melhor, então a gente quer separado. Cara, e Los Angeles, porque os Estados Unidos pegou 2 medalhas, né, cara? Então, assim, a gente deu uma sorte na sequência de países, porque, velho, depois, Austrália 2032, né? Se eu não me engano. Pô, aí você me pegou, não sei, não sei. Mas às vezes, velho, de repente se não acontecesse agora, de repente não iria acontecer pra próxima, entendeu? Assim, a gente deu sorte que a gente pegou 3 comissões, 3 comitês olímpicos muito favoráveis pra escalada. Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que a gente já tem atleta de nível pra ter estado em Paris, de nível de treino, de nível de capacidade técnica, capacidade física. A gente ainda não teve atleta com capacidade de execução, de entrega. Atleta que chega e entrega. Isso a gente ainda não conseguiu produzir como país. Mas, cara, é um processo, né? Virou olímpico no mundo inteiro, não virou olímpico só no Brasil, né? Da mesma forma que o Brasil conseguiu mais verba, conseguiu fazer um centro de treinamento agora que vai começar a ser muito usado. Dessa mesma forma que a gente está conseguindo evoluir muito, cara, todos os países viraram olímpicos. Todos.
Os Estados Unidos não tinha nenhum centavo do governo americano. Hoje em dia já tem. Antes dos Estados Unidos, cara, antes de ser olímpico, todos os atletas americanos que competiam em Copa do Mundo, Campeonato Mundial, eles iam com recursos próprios. Depois que virou olímpico, a galera começou a ter a seleção, começou a mandar galera. Então, assim, cara, a França já tinha dinheiro e tal. Então, assim, todo mundo começou a ter dinheiro, todo mundo começou a treinar mais. Então, o nível subiu mais. Você começou a ter mais dinheiro para comissão técnica, você começou a ter mais dinheiro para, velho, comissão médica. Você foi dando melhores condições para os atletas. E a galera já tava, velho, não sei quantos passos. A gente, chegou agora no negócio. Então, assim, demora um tempinho. E a nossa classificação ainda não saiu como que vai ser 2028, né? Porque o nosso caminho até Tóquio, o nosso caminho até Paris, cara, ele foi muito duro. Porque a gente tem um continental muito forte. O nosso continental é muito forte, porque o nosso continental é Américas toda, entendeu? Assim, o meu sonho como treinador, como ex-atleta, é que a gente tivesse uma federação América do Sul e uma federação Américas do Norte, entendeu? América Central e do Norte, ou América Central e América do Sul e América do Norte, alguma coisa. Cara, mas separar a gente dos Estados Unidos, isso é ótimo pra gente, se a gente conseguisse uma vaga ali. Porque aí a gente ia conseguir ter representatividade. Mas isso não acontece hoje. Então, o nosso caminho é muito difícil. Eu participei da seletiva olímpica de 2020, no Pan-Americano, em Los Angeles. O homem que ganhou, sabe quem que foi? Colin Duff. Colin Duff, velho. O cara foi finalista em Tóquio e foi finalista em Paris, entendeu? Tipo assim, o cara classificou pelo Pan-Americano, velho. Pô, mano, entendeu? Então o nosso caminho é muito difícil, cara. Agora compara com a Oceania. É um campeonato nacional da Austrália, velho. Entendeu? Tem ali a Nova Zelândia, mas que também não tem ninguém, não apareceu ninguém ainda. Aí África. África é a África do Sul, velho. Não tem mais nada. Não tem uma cena de escalada forte. Então, assim, é basicamente a África do Sul, é basicamente um campeonato da África do Sul. Então, assim, cara, a gente tem, velho, pan-americano, europeu, africano, asiático e Oceania. Cara, tem dois que são extremamente mais fáceis que os nossos. Cara, a gente tem. O nosso não é tão difícil quanto a Europa contra a Ásia. Quanto a Ásia, então, nem se fala, que você tem o Japão, Coreia do Sul. Cara, mas assim, eu diria que é tipo meio Ásia, porque na Europa é mais dividido as potências. Você tem França, Espanha, Alemanha, Áustria, Eslovênia, Inglaterra, que é uma galera ali que, velho, dependendo da geração, um tá ganhando o outro. Cara, Ásia, mano, é o Japão e, cara, e a Coreia do Sul tenta ali, e aí Indonésia e tal, cara, no speed. Mas assim, basicamente você lutando com o Japão. Parece o nosso caso aqui, nas Américas. Que é todo mundo contra os Estados Unidos. Aí você bateu num americano, velho, tem um canadense ali. Opa, peraí, deixa eu chegar aqui. Pô, velho, é foda, mano. Você tem que dar sorte de todo mundo classificar pelo Mundial, pela classificatória olímpica, de que na hora que chegar no Pan-Americano, Estados Unidos e Canadá tenham preenchido todas as vagas. Ou do Canadá tá numa geração ruim. Aí, por exemplo, no último Pan-Americano de classificatória, pra Paris, sabe quem que é a menina que classificou? Natália Grossman. Apenas. Já foi campeã mundial. Segundo lugar, Brooke Rabotu, a medalhista de prata. Pô, mano, aí você imagina Argentina, Brasil, Chile, Equador, que são as maiores potências, lutando contra essa galera. Velho, não dá, mano, não dá, entendeu? Então, assim, torço pra gente, com isso, ter mais vaga, sacou? Não só a divisão é ótima. Tem que ver se vai continuar com o mesmo número de 20 atletas por categoria. E, velho, e quando que a gente vai passar a ter 30 vagas em vez de 20, sabe? Isso vai ser muito legal. Mas eu espero que seja só uma questão de tempo e, de uma maneira geral, também me deixa esperançoso a forma como você disse aí, de toda essa construção, a forma como evoluiu a escalada brasileira. E, cara, né, eu torço muito para que pelo menos um atleta brasileiro se classifique para 2028 e tomara que você consiga levar alguém na Jordânia também, né? Ia ser o melhor dos mundos. Não, mas se o Brasil é um caminho tortuoso, cara, pra Jordânia é bem mais difícil. Eles são assim, tirando que o esporte olímpico, eu diria que eles são o Brasil uns 10 anos atrás. A estrutura ainda tem muita coisa para mudar aqui. Isso é um negócio também que me deixou empolgado. Eu posso contribuir, é um lugar que eu cheguei que eu tô sentindo que eu posso contribuir muito. Se a galera tá parecendo animada de querer fazer acontecer, sabe, cara? Mas só pra você ter uma curiosidade. Faz 5 anos só que tem campeonato de escalada no Jordânia e nunca teve nenhum campeonato nacional. É sempre um aberto, um open internacional para convidar todo mundo para ter mais gente. Tipo assim, não existe, nunca existiu um campeão e campeã da Jordânia de escalada.
Os caras já têm uma seleção de jovens, que é basicamente uma seleção juvenil, que é a que eu tô treinando. Os caras já têm um trabalho de base, eles já têm essa visão de fazer um trabalho de base para levar a galera daqui para lá. Mas, velho, ainda não tem um campeonato nacional, tem umas lacunas, entendeu? Então, assim, remando muito. Mas eu tenho uma atleta, né, que é a Laura Timo, não sei se você conhece, que é a Laurinha, campeã brasileira e tal, tá na seleção. Ela tá indo fazer intercâmbio nos Estados Unidos agora em agosto. A gente já conseguiu, ela já começou a treinar com um treinador novo, que eu que treinei ela, velho, durante 6, 7 anos, né? Foi bem difícil a separação, assim. Tipo assim, velho, tô indo pra Jordânia e recebi uma proposta que eu tenho que ir, mas a gente já tava no esquema dela ir pros Estados Unidos em agosto, fazer o intercâmbio, e a gente já tava na procura de um treinador pra ela treinar em loco lá. E ela tá indo fazer o intercâmbio em Salt Lake City, e já começou a treinar com uma pessoa lá, mas eu tenho uma concordância com ela, que é tipo, cara, se for rolar 2028, se ela conseguir, velho, eu vou fazer uma tatu da Olimpíada pra ela. Eu não tenho, eu tenho uma tatu da minha filha que eu fiz, cara, uma semana antes de vir pra Jordânia. Mas, cara, se eu conseguir ter treinado 6 anos uma pessoa, que, velho, e a gente focou muito, assim, do tipo, nosso foco do treino era 2028. A gente tava no caminho certinho em 2028. Cara, se ela conseguir, cara, vai ser épico, assim, pra mim. Como treinador, ter ajudado ela, vai ser muito épico. Que isso, cara, que incrível. Então, assim, vamos lá, né? Você tá trabalhando aí com a seleção da Jordânia, trabalhou aí na preparação da Laura, que pode aí, quem sabe, né, entrar nos próximos Jogos Olímpicos. Tem a sua filhinha aí, que eu imagino que também ainda seja um neném, muita coisa boa aí para o futuro para esperar. Mas assim, então, conta pra gente um pouco mais sobre, tipo, os seus planos futuros aí, o que que você tá esperando, enfim, gostaria de compartilhar com a gente? Velho, eu tô nesse passo da minha vida aí que eu tô querendo experimentar o fato de morar fora do país e trabalhando com escalada, por vários motivos, assim, durante a minha época de Copa do Mundo, eu recebi propostas de trabalho na Europa, como outsetter, e não aceitei pelo fato de ser atleta, que eu tinha que estar no Brasil, velho, e de não ter. Não foi o fato de ser atleta, cara. Eu acho que no momento eu não estava no momento de dar esse passo. Eu não consegui dar o passo, assim. E agora chegou nesse momento que eu falei, velho, agora ou nunca, entendeu? Apareceu a oportunidade, vou abraçar, vou jumpar nela. Mas eu já tava muitos meses já conversando com minha esposa, do velho. Pô, eu gosto muito de onde eu trabalho, eu amo muito a Rocas, eu gosto muito da galera aqui, mas eu tô precisando, em português bem claro, de sentir a água batendo na bunda, entendeu? E desse movimento grande, do tipo, desse esquema, cara, que você mora fora, cara, de que tentar sentir essas coisas, essa solidão, esse ânimo, esse movimento, e, velho, e fazer isso. E minha filha nasceu, e, cara, se eu fizer isso daqui a 5 anos, vai ser 6 anos, 7 anos, vai ser muito mais difícil. Quanto mais velha ela tiver, mais difícil é fazer o movimento. Velho, tem várias coisinhas no meio que eu quero cumprir, mas elas são muito dependentes de outras pessoas, então nem penso muito nelas. O que eu mais quero, na verdade, é quando minha filha tiver 10, 11 anos, eu esteja morando num lugar, se eu não voltar para o Brasil, se eu realmente gostar de morar fora, eu quero estar morando num lugar onde minha filha consegue ir para o colégio sozinha. É isso. Nossa, assim, primeiro, parabéns pela coragem, né, cara, você fazer esse movimento de sair do Brasil, onde você tem uma vida, uma carreira consolidada, com esposa, filhinha pequena, né, para um país no Oriente Médio, para um baita desafio como esse, não é para qualquer um, então parabéns pela coragem e, cara, desejo toda a sorte do mundo para vocês aí nessa empreitada. Valeu, cara, valeu. E se você ficou aqui até o final, eu imagino que você tenha gostado desse episódio. Então, se você quiser apoiar o podcast, a melhor forma é deixar o seu comentário, deixar a sua avaliação, se inscrever, seguir e compartilhar com quem você gosta. Mas, se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e é isso. Muito obrigado e até a próxima.